Fernando Pessoa, ele mesmo. Observando aqui agora a poesia ortônima de Fernando Pessoa. Já sabemos o que é. Importante destacar, além do que já falamos, as características dessa obra do Fernando Pessoa, ele mesmo. Saudosismo, nacionalismo e lirismo. Era uma obra com três categorias. Aqui consideradas duas categorias, né? Saudosista, nacionalista, como características quase que complementares, né? Formando uma única característica. Saudosismo tem tudo a ver com nacionalismo, mas eu gosto de dividi-las em duas aqui, formando essa tríade de características da obra dele mesmo. O saudosismo, o nacionalismo e o lirismo. São características que depois vocês vão ver que são bem diferentes das dos heterônimos. Então, a poesia do Fernando Pessoa tinha esse aspecto da tradição, porque falando em nacionalismo, nós vimos há pouco que uma das características da modernidade portuguesa, lá da revista Orfeu, era a ruptura ao nacionalismo, né? Um combate ao nacionalismo. Já o Fernando Pessoa, ele mesmo, com a sua obra ortônima, resgata esse nacionalismo. É diferente dos outros heterônimos. Por exemplo, de um dos três heterônimos mais famosos dele, que veremos depois. Então, o saudosismo, o nacionalismo, que são características bem relacionadas à tradição, e a lírica, ou lirismo, que é uma característica bem própria da poesia, né? Por causa das questões figurativas. Então, o que pode ser o lirismo? É o cântico da poesia, é a musicalidade da poesia, a docilidade da poesia, toda a figuração que a compõe, as figuras de linguagem, então todo o colorido que existe na poesia, a gente pode considerar como lirismo. E a poesia do Fernando Pessoa, desse ortônimo, era bem nesse sentido. Podemos fazer uma rápida passagem por dois poeminhas famosíssimos do Pessoa, que vocês depois poderão ler com calma e degustar um pouco mais as figurações, um pouco dessa reverência ao passado, como aqui em Mar Português, que trata um pouco desse nacionalismo, dessa volta ao Portugal histórico, né? Que tem a ver com a formação do povo português. E a autopsicografia está mais relacionada com a capacidade de criação do poeta, que tem muito do lirismo. São poesias caracterizadas como poesias ortônimas, assinadas pelo Fernando Pessoa. Vamos fazer uma rápida leitura desses dois poemas. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, da dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vamos ao primeiro heterônimo de Fernando Pessoa.
Alberto Caeiro, o mestre do ver e do ouvir. Era considerado mestre dos outros heterônimos e também do próprio Fernando Pessoa. Por quê? Vamos ver. Como sabemos, a ideia do heterônimo envolve uma certa complexidade. São muitos elementos. Não é apenas a criação de um nome, como eu já disse, um nome falso, que é pseudônimo, aqui é heterônimo. Local de nascimento, morte, alguma informação acadêmica, por exemplo, um homem sem instrução acadêmica. Outras características. Valorizava a simplicidade, o contato físico com a natureza, expressava suas sensações, preferia substituir o pensar pelo ver e pelo sentir, escreveu uma poesia considerada autêntica e sua poesia era livre e de linguagem simples como ele. Então são algumas das principais características do heterônimo poeta Alberto Caeiro. Tudo isso aqui não ficou só no papel, só na listagem. Isso aqui foi para a obra. Ao ler a obra do Alberto Caeiro, nós vamos perceber essas questões da vida do Alberto Caeiro. Como ele pensava com simplicidade, o que ele privilegiava. A vida com o contato com a natureza, as sensações, a aprendizagem, ela tinha que passar pelos sentidos. Tudo bem, isso é normal para todo mundo, né? Nós percebemos as coisas, todos nós, pelos 5 sentidos que nós temos. Mas só que o aspecto da racionalidade é muito importante para muita gente, né? Principalmente em se tratando de instrução acadêmica. Como o Alberto Caeiro não tinha instrução acadêmica, tudo que ele tinha de referência, tudo que ele usava como referência era da vida prática, dos seus contatos com o mundo, através das sensações. Por isso que ele privilegiava mais o ver e o sentir do que o pensar, do que a racionalidade. E isso aqui, essa simplicidade, essa ausência desse tipo de razão, por outro lado, o privilégio da visão e do sentir, principalmente do tato, isso em nada desprestigia o poeta, isso em nada diminui a sua capacidade de visão de mundo. Isso não quer dizer que a ausência de instrução acadêmica quer dizer falta de conhecimento. Pela poesia do Alberto Caeiro, nós vamos perceber isso. Lendo um trecho do Guardador de Rebanhos, que está no material didático de vocês, aqui a parte 9 de um longo poema chamado Guardador de Rebanhos, dá para perceber muitas dessas características ligadas à simplicidade. Vamos ler? Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Perceberam? Heterônimo 2, Ricardo Reis, o clássico, bem diferente de Alberto Caeiro, como nós vimos. Ricardo Reis teve outro local de nascimento, nasceu em Porto, Portugal, estudou em colégio de jesuítas, diferentemente de Alberto Caeiro, que não teve escola tradicional, formou-se em medicina. O Alberto Caeiro não se formou, não teve nenhuma formação acadêmica. Ricardo Reis
era médico. Outras coisas. Cultuava o paganismo greco-latino, deuses da mitologia, e levou isso para suas obras, como nós podemos ver no trechinho que vamos ler daqui a pouco. Valorização do momento presente, carpe diem. É um termo latino que significa aproveitar o dia, aproveitar o momento presente. Utilizado pela literatura, utilizado pela filosofia, e é uma concepção de mundo, né? Uma concepção de mundo ligada ao presente, em detrimento do passado e do futuro, quer dizer, é a concentração no presente. E era uma das características principais de Ricardo Reis. Ele citava constantemente a filosofia. Era um poeta meio filósofo, mas com formação. O Alberto Caeiro era um poeta bem filósofo, principalmente relacionado à filosofia prática, sem nenhuma formação acadêmica. O Ricardo Reis, pela história do Fernando Pessoa, era inclusive admirador e se considerava um discípulo do Alberto Caeiro, como eu já falei. Vamos ver aqui um trechinho de um poema que está no material didático de vocês. Não só quem nos odeia ou nos inveja. Então, pelo título, já dá para perceber que é bem filosófico, né? Tem uma ideia bem de filosofia de vida, a partir de um outro olhar, um olhar mais estudado, que não significa melhor nem pior do que o outro, que não é essa a nossa questão. Vamos ao poema. Não só quem nos odeia ou nos inveja, nos limita e oprime. Quem nos ama, não menos nos limita. Que os deuses me concedam que, despido de afetos, tenha a fria liberdade dos píncaros sem nada. Quem quer pouco, tem tudo. Quem quer nada, é livre. Quem não tem e não deseja, homem, é igual aos deuses. Píncaros aqui quer dizer montes, né? Lugares altos. Tenha a fria liberdade dos lugares altos sem nada, dos cumes sem nada, né? Então dá para perceber um certo caminho para uma simplicidade, mas uma simplicidade que segue um caminho diferente, né? E não é a mesma simplicidade do Alberto Caeiro, que é uma simplicidade ligada à natureza do mundo prático. Esse aqui tem a ver com a cultura do passado, a cultura dos gregos, dos latinos, tem a relação com a mitologia, quer dizer, crença aos mitos, e são características primordiais do Ricardo Reis. Vamos ao terceiro e último heterônimo do nosso estudo, Álvaro de Campos, o engenheiro. Como de praxe, local de nascimento é um outro, Tavira, sul de Portugal. Formação acadêmica teve também, como Ricardo Reis, e não como Alberto Caeiro, que não teve formação acadêmica. Álvaro de Campos estudou engenharia naval na Escócia, e era engenheiro. Outras características. Era um homem incomodado com a modernidade e suas consequências. Por conta disso, a obra desse heterônimo poeta era carregada de sensações ligadas ao mundo moderno. Sensações e incômodos. Percebe-se na sua poesia, por exemplo, uma sensação de inadaptação diante do mundo, sensacionismo, que é uma relação de sentimento à flor da pele, como se os nervos estivessem assim à flor da pele, sentindo o mundo com a sua mais forte dor, né? É diferente das sensações do Alberto Caeiro, por exemplo, né? As sensações relacionadas ao mundo prático, ligadas à natureza. Claro que havia também ali dor,
Mas aqui é uma dor de incômodo relacionada à melancolia, relacionada à agressividade, pessimismo, frustrações. E, por conta disso, só cabia nos versos de Álvares de Campos versos livres e brancos, quer dizer, livres que é sem métrica e brancos sem rima, sem musicalidade. Então, ele não conseguia, segundo ele, se prender a determinadas formas, né? Porque o próprio mundo já era uma prisão para ele. Então, na poesia, ele conseguia exercer uma certa liberdade. E todo o extravasamento desse poeta diante do mundo acontece na sua obra. Por isso, as ideias de inadaptação, frustrações, sentimento à flor da pele, uma dor intensa, melancolia, agressividade diante do mundo, inconformismo, uma sensação completa de que a injustiça toma conta da humanidade, né? Então, essa é uma obra extremamente moderna e importante para os nossos estudos. Vou ler para vocês um trechinho de Ode Triunfal, de um grande poema, grande no tamanho e também na importância, de Álvaro de Campos. Vocês têm esse poema no trecho que está aqui no material didático. Eu vou ler aqui apenas essas duas estrofes para recordarmos algumas coisas, para vocês poderem também se familiarizarem um pouquinho mais com as questões que estão aqui. Depois, se vocês precisarem, podem ler melhor, com um pouco mais de calma, reforçando alguns pontos e algumas ideias que estão aqui. Vamos lá. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. E escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde minha cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Para encerrar o nosso estudo de hoje, gostaria de destacar a importância de vocês lerem e relerem o poema em linha reta, que está todo disponibilizado para vocês no material didático da semana 12. Aqui, para o nosso encerramento, eu vou mostrar uma gravação desse poema, um trecho de uma gravação, não vai ser toda não, toda a gravação, vai ser apenas uma parte para vocês perceberem a expressão do artista, tanto do artista que fez o poema, como do artista que lê. Porque quem lê esse poema é o grande ator brasileiro Paulo Autran, o saudoso ator de teatro e de televisão, principalmente de teatro, Paulo Autran, que deixou como obra muito significativa de leitura de poesias de autores brasileiros e estrangeiros, como por exemplo Fernando Pessoa. Ele deixou um material riquíssimo, de uma leitura muito importante, com muita teatralidade. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa gravação de Paulo Autran, do poema em linha reta. Vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu
que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frete, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. É isso aí. Terminem de ler o poema, estudem bem. Espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado um pouco mais na compreensão de todos os aspectos desse estudo sobre o modernismo português e a obra poética de Fernando Pessoa. Um bom estudo a todos e até a próxima.